Paris, a cidade da luz, do amor e do luxo. Mas por trás das fachadas elegantes e dos boulevards monumentais, existe uma história escrita com sangue, fúria e uma teimosia quase impossível. Paris não nasceu grandiosa. Ela foi arrancada da lama, queimada por imperadores, sitiada por bárbaros e retalhada por seus próprios filhos em revoluções que mudaram o mundo. O que você vê hoje é apenas a última camada de uma pintura que foi apagada e refeita dezenas de vezes. E através de tecnologia avançada, nós não vamos apenas contar essa história. Nós vamos atravessar o tempo para entender como um pequeno vilarejo de pescadores se tornou o coração pulsante da civilização ocidental. Esta é a biografia completa de Paris. Tudo começa no meio do rio Sena, por volta do ano 259 a.C. Imagine uma coleção de cabanas de palha em uma ilha isolada, a atual Île de la Cité. Ali, uma tribo celta chamada Parisi tentava apenas sobreviver. Eles eram comerciantes e navegadores, conhecidos como o povo dos barcos. Para eles, Paris não era um destino, era um ponto estratégico de travessia. Mas a paz dos Parisi termina no ano 52 a.C., quando as legiões de Júlio César surgem no horizonte. Os romanos não pediam licença. Eles conquistavam. Após uma resistência desesperada, o assentamento foi reduzido a cinzas. Mas Roma, com sua eficiência implacável, reconstruiu tudo. Eles a chamaram de Lutécia. Por 3 séculos, Paris foi uma cidade romana exemplar. Tinha anfiteatros para 15.000 pessoas, templos e aquedutos. Se você fosse um cidadão romano na margem esquerda do Sena, sua vida seria confortável. Mas impérios não duram para sempre. No século III, o sonho romano começa a desmoronar. Tribos germânicas atacam pelo norte e os moradores, aterrorizados, recuam para a segurança da ilha central, erguendo muralhas com as pedras de seus próprios monumentos. A cidade estava prestes a cair na escuridão total, mas surge uma figura que mudaria o destino de Paris para sempre. No século V, o caos é absoluto. Átila, o Uno, o flagelo de Deus, marcha com seu exército em direção à cidade. A população prepara as malas para fugir, certa de que a aniquilação é inevitável. É então que uma jovem chamada Genoveva intervém. A lenda diz que ela convenceu os moradores a ficarem e rezarem, em vez de abandonar suas casas. Por milagre ou estratégia militar, Átila muda seu curso e poupa a cidade. Genoveva se torna Santa Genoveva, a protetora de Paris. E mais do que um milagre, ela deu aos parisienses algo que eles precisariam nos séculos seguintes: esperança. Em 508, Clovis, o rei dos francos, faz de Paris sua capital. A cidade finalmente assume o nome daquela antiga tribo celta. Paris agora é o centro espiritual e político de um novo reino. Mas, se os hunos foram embora, novos monstros surgiram das águas. A partir de 845, os vikings sobem o Sena. Eles não queriam colonizar, eles queriam o ouro das igrejas. Paris sobreviveu pagando resgates astronômicos em prata, sendo extorquida e sitiada por meses. Em um desses cercos, apenas algumas centenas de defensores seguraram as pontes contra milhares de nórdicos. A lição foi aprendida. Para existir, Paris precisava ser uma fortaleza. No século XII, a cidade decide que não quer ser apenas protegida. Ela quer ser admirada. Em 1163, começa a construção da Catedral de Notre-Dame. Foram 200 anos de obras para criar algo que parecia desafiar a gravidade. Ao mesmo tempo, estudantes de toda a Europa começam a lotar a margem esquerda para estudar filosofia e leis. Nasce a Universidade de Paris. O bairro latino ganha esse nome porque era a única língua falada entre professores e alunos de diferentes países. Paris estava ensinando a Europa a pensar. O rei Filipe Augusto transforma a cidade medieval em uma metrópole real. Ele pavimenta as ruas, que até então eram apenas lama e lixo, e constrói o Louvre. Mas não o museu que conhecemos hoje. O Louvre original era uma fortaleza bruta, com fossos e torres, projetada para guardar o tesouro real e dizer ao mundo:
Não seremos saqueados novamente, mas a prosperidade atrai a inveja e o desastre. O século XIV quase apaga Paris do mapa. Primeiro, a fome. Depois, a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. E, em 1348, o golpe de misericórdia, a peste negra. Metade da população da cidade morre em meses. O cheiro de morte paira sobre as ruas por anos. Bairros inteiros são abandonados. Para piorar, a cidade cai nas mãos dos ingleses em 1420. Por 16 anos, Paris vive sob domínio estrangeiro. O rei francês foge. É quando surge uma camponesa de 17 anos que alegava ouvir vozes de santos. Joana d'Arc não libertou Paris diretamente, mas ela mudou a alma da guerra. Sua execução na fogueira em 1431 não encerrou sua influência. Ela inflamou a resistência. Quando Paris foi finalmente libertada em 1436, ela era uma cidade cicatrizada, mas pronta para o renascimento. O século XVI traz uma beleza nova com Francisco I, que convida Leonardo da Vinci para a França e transforma o Louvre em um palácio. Mas essa elegância é manchada pelo fanatismo religioso. Na noite de São Bartolomeu, em 1572, Paris se torna um abatedouro. Católicos caçam protestantes pelas ruas e milhares de corpos são jogados no Sena. A violência só termina quando Henrique IV decide que Paris vale bem uma missa. Converte-se ao catolicismo e assume o trono para curar as feridas da cidade. No século XVII, Paris se torna o palco do absolutismo. O cardeal Richelieu e o rei Sol, Luís XIV, transformam a arquitetura em uma ferramenta de poder. Mas há um detalhe curioso. Luís XIV não confiava em Paris. Ele achava a cidade rebelde, suja e perigosa. Por isso, moveu toda a corte para Versalhes. Paris continuou sendo o coração cultural, mas o rei agora governava à distância, olhando para a cidade com desconfiança, e ele tinha razão em ter medo. O século XVIII começa com a elegância do iluminismo e termina com o brilho da guilhotina. Enquanto filósofos debatiam a razão em cafés luxuosos, a cidade apodrecia por baixo. A situação era tão extrema que os cemitérios começaram a transbordar, contaminando a água e o ar. A solução foi macabra. Milhões de esqueletos foram transferidos para as catacumbas. Em 1789, a pressão explode. O povo de Paris toma a Bastilha. O que segue é uma década de caos que engoliu a monarquia e a própria revolução. O rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta perdem suas cabeças. O terror de Robespierre faz as ruas correrem sangue, até que um pequeno general corso assume o controle. Napoleão Bonaparte. Napoleão queria que Paris fosse a capital de um império universal. Ele construiu o Arco do Triunfo e transformou o Louvre em um museu público. Mas seu império também caiu, e em 1814, exércitos estrangeiros marcharam novamente pela cidade. A Paris dos cartões postais nasceu de um golpe em 1853. O imperador Napoleão III contratou o barão Haussmann para demolir a Paris medieval e criar os largos boulevards. Haussmann deu a Paris sua estética icônica, mas a modernização expulsou milhares de pobres para as periferias, criando divisões que duram até hoje. Após a Guerra Civil de 1871, Paris vive sua Belle Époque. É o auge da cultura. A Torre Eiffel é erguida em 1889, odiada de início, mas tornando-se o farol da modernidade. Mas o século XX trouxe sombras. Na Primeira Guerra, os táxis salvaram a cidade. Na Segunda, a suástica nazista foi hasteada na Torre Eiffel. Quando os aliados se aproximaram em 1944, Hitler ordenou que Paris fosse destruída, mas o comandante alemão recusou-se. Paris foi libertada, intacta na arquitetura, mas ferida na alma. O pós-guerra trouxe reconstrução e revoltas, como Maio de 1968. Projetos audaciosos como a Pirâmide do Louvre continuaram a transformar a metrópole.
Hoje, Paris equilibra sua herança com a modernidade das ciclovias, das margens do Sena e de uma arquitetura que não teme o futuro. Em 2024, ao sediar as Olimpíadas, Paris mostrou ser o maior palco do mundo. Com a Notre-Dame restaurada, a mensagem é clara. Paris é um organismo vivo que se reinventa. De um pequeno vilarejo de pescadores a essa potência cultural, Paris renasceu das cinzas dezenas de vezes. Ela não é perfeita, mas é essa imperfeição que a torna eterna. Quanto mais houver uma ideia sendo sussurrada em um café ou uma bandeira erguida em uma praça, a história da Cidade Luz nunca chegará ao fim.